do livro Pão Nosso, capítulo 126, O Espinho, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 126, O Espinho. E para que me não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará confiança, sem basófia, revelando-se corajoso, sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível, quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e na imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos neste estudo do livro Pão Nosso. E não sei se já perceberam, à medida que nós vamos caminhando, as lições cada vez mais ficam mais profundas. Não podemos dizer difíceis, mas profundas, a fim de que nós possamos refletir bastante. Então, neste capítulo,
o espinho, Emmanuel utiliza a passagem escrita por Paulo de Tarso, e que ele disse, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda Epístola a Coríntios. É interessante nós observarmos que o que ele disse, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, porque ele estava tendo uma quantidade enorme de revelações, ou seja, ele estava sendo intuído, não é, pelos bons espíritos, por Jesus, o próprio Jesus, no sentido dele poder o quê? Falar com propriedade, porque ele tinha conhecimento. Então ele era ali intuído em várias revelações aqui, como ele se chama, como ele denomina, não é? Então, ele disse que para que ele não se exaltasse. Exaltar significa o quê? Para que ele não se envaidecesse. Porque é possível que tivesse muitos bajuladores que chegassem até a ele, como acontece hoje em dia com os médiuns, não é? O grande problema do médium, que é psicógrafo ou outro tipo de mediunidade, o grande problema é ele não se deixar levar pela vaidade. Então ele diz que foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Na verdade, Satanás, por que ele diz Satanás? É porque naquele momento, se ele tiver envaidecido, ele está abrindo uma porta para o mal, não é? E é onde entra o chamado Satanás. Ou seja, o espírito do mal que vai fazer com que ele fique ali soberbo, com bastante... achando que é melhor do que os outros, não é? Então é aí que vai doer. Porque passou aquele momento, o que vai acontecer? Os espíritos bons podem lhe deixar e ele vai sofrer sozinho, porque também o Satanás vai fazer ele sofrer, não é? Então, Emmanuel começa a discorrer. Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo. Então ele diz, louvar significa o quê? A mesma coisa de exaltar. Aquele que fala de si mesmo, das suas conquistas, não é? Ele está sendo envaidecido. Ou se envaidecendo, melhor dizendo. Então, ele continua dizendo, presumindo desconhecer, quer dizer, a pessoa que tem essa atitude de louvar a si mesmo, ele presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, ele fala que todos nós nos encontramos, não é? Num serviço árduo. Então, seja qual for a posição, seja de forma religiosa ou não, essa atitude de se autoelogiar, se autoengrandecer perante os outros, realmente é uma atitude equivocada, não é? Por quê? Porque o trabalho de serviço é árduo, em qualquer situação, não é? E testemunhos difíceis, Emmanuel ainda nos coloca. Nesta segunda parte, ele diz a posição mental não somente ameaçadora, não é? Quer dizer, essa posição mental, ela não somente ela ameaça, quanto é falsa. Ameaça o quê? Ameaça o equilíbrio da criatura, né? Porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece.
É aquilo que nós comentamos. Então, a posição mental, ela ameaça por quê? O equilíbrio. Porque quando a criatura, seja qual for, seja qual religião ela estiver tendo, até no trabalho, não é? Se ela se julgar melhor do que os outros, aquela empáfia, aquela arrogância, tudo aquilo fará com que ela caia. Tudo aquilo, não é? Em qualquer situação. Então aparece o espinho que vai aparecer, ele vai fazer ele sofrer, não é? Continua dizendo, o discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. Então, Emmanuel faz essa afirmativa. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. A basófia significa sem vaidade exacerbada. Não é? Aquela questão de você se considerar melhor do que os outros. Achar que está no topo, não é? Então, o discípulo prudente alimenta a confiança, mas não a vaidade. São duas coisas diferentes, que muitas vezes a pessoa pode até confundir, mas se confunde é um equívoco, não é? Confiança é você ter aquele pensamento de que você está fazendo o trabalho certo, correto, dentro do Evangelho de Jesus, não é? E que está sendo assistido pelos bons espíritos. E isto é confiança. Agora, se você achar que você é o bom, como diz na gíria, bam, 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 não é? E que é você consigo mesmo, e ninguém está te ajudando, aí você deixou a vaidade subir, não é? Então ele continua dizendo, revelando-se corajoso sem metediço. Então você tem que se revelar uma pessoa corajosa. Então confiança faz com que você seja corajoso, mas sem ser metediço. Metediço é você meter na vida dos outros, não é? É você achar que tem condições de falar coisas para as pessoas que somente a elas cabe, não é? Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre. Então nós temos que reconhecer que nós devemos muito ao mestre, não é? Ao seu evangelho de luz. Então, e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Então, nós devemos muito ao mestre, não é? O seu evangelho de luz, que ele nos trouxe para toda a humanidade, e cada um de nós temos o quê? Que reconhecer isto, que nós aprendemos no seu evangelho, não é? Então, nós temos que encontrar que a glória não está em nós, porque nós verificamos que a glória é dele, porque o trabalho foi dele, não é? Então, quando nós repetimos frases, não é, do Evangelho, nós não podemos atribuir aquela frase a nós, não é? Muito menos se nós colocamos essa frase de forma que nós estamos exercitando aquela passagem, aquele atributo. Aí é vaidade puríssima, não é? Continua dizendo nesta outra parte, não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Então ele diz que não são poucos os homens, ou seja, são muitos invigilantes e inquietos. Após receberem o incenso da multidão, ou seja, após eles receberem ali os aplausos da multidão, não é? Passam a curtir as amarguras da soledade. Ou seja, da solidão, da soledade, solidão. Então, ele
ele pode estar no ápice ali perante os homens, não é? Conseguir um determinado status. Mas ele vai estar sozinho, não é? Na solidão. Continuo dizendo, passam a curtir as amarguras da soledade, muitos deles se comprazem nos galarins da fama. Então, muitos deles que se comprazem nos galarins da fama, ou seja, nos mais altos picos da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Então, a criatura, ela passa a achar que é um ídolo eterno, porque a fama, as pessoas vão colocando-a de tal forma que ela passa a acreditar que ela realmente é uma pessoa muito especial, melhor do que as outras. E é aí que há o engano, não é? Porque vão passar mais tarde a chorarem e com esse espinho no recesso do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Eis a pergunta de Emmanuel, não é? Nós não devemos nos colocar nem na condição de mestre e muito menos infalível, porque quando a pessoa acredita que é infalível, isto chama-se arrogância, é falta de humildade, não é mesmo? Nesta outra parte, Emmanuel diz, não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Então, ele faz um convite, na verdade, que nós temos que servir o Senhor, seja na mocidade, na velhice, na abundância ou na escassez, sendo gerenciadores, né? Estando na posição de comando, ou sendo subalterno, tanto faz, não é? Com espírito de ponderação, sendo ponderado, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e na imperfeição do que temos sido até agora. Porque, em colocando dessa forma, não só é uma condição inteligente, como uma prova de humildade. Porque humildade, diz o ditado, que é saber quem se é, nem mais nem menos. Então, quando a criatura passa a conhecer a si mesmo, saber dos seus limites, saber que está sendo ajudado e muito pela espiritualidade, ela passa a ser ponderada, não é? Por quê? Porque ela sabe que tem muito o que aprender. E em sabendo que tem muito o que aprender, ela aprende cada vez mais. Agora, quando a pessoa acha que sabe tudo, não é? Ela está no ápice, não é? Todos estão ali como vassalos e ela está por cima. Então, ela cai. E quando cai, a queda é enorme, não é? Porque é um equívoco pensar que nós ainda estamos engateando na nossa evolução espiritual, não é mesmo? Diz Emmanuel, lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Olha, então Jesus esteve com Paulo e não foi por acaso. O convite que Jesus veio fazer a Paulo é porque sabia do seu potencial, sabia que ele estava equivocado no sentido de estar perseguindo os cristãos. Mas da lei divina ele sabia tudo. E ele era um espírito correto, não é? Então,
esteve com ele pessoalmente. Então, isso não é pouca coisa. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, ele estava ali contando uma história para que, uma vivência, para que todos ali pensassem naquilo, porque ele estava velho, cansado, então era para que os seus companheiros que ele estava deixando, não é? Logo mais eles não estariam com eles, para que eles então pensassem nisso, para que eles pudessem realmente entender toda essa lição que ele mandou, não é? Esta colocação é de suma importância e faz com que nós possamos refletir muito nessa lição para saber como anda a nossa forma de pensar, nossa forma de falar, nossa forma de agir para com os outros, se nós estamos sendo pessoas vaidosas, achando que somos melhor do que os outros, não é? Se nós temos um atributo melhor do que os outros. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. E se você desejar entrar conosco, um contato, escreva para rabiraboni@gmail.com e nós teremos um prazer enorme em sanar qualquer dúvida e qualquer solicitação. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.